Enquanto todo mundo estava falando sobre Silvio Santos no final de semana, o senhor Elon Musk decidiu tomar uma medida drástica aqui no Brasil, que é encerrar as atividades. Na verdade, eu vou reposicionar essa fala. Fechar as operações do Twitter ou do X no Brasil. Ele fechou os escritórios, encerrou as operações e demitiu os poucos funcionários que restavam operando, trabalhando aqui na plataforma. Se eu falar que encerrou as atividades do Twitter, eu vou estar contando uma desinformação. E, aliás, esse vídeo eu estou gravando justamente para combater a desinformação, explicar o que está acontecendo, o que há por trás do movimento do Elon Musk e responder a pergunta de R$1 milhão. O Twitter vai fechar as portas no Brasil como plataforma, como rede social? Você vai parar de comentar sobre os assuntos mais polêmicos da sua vida no Twitter a partir de agora? Vamos conversar sobre isso. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê um like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que estão preocupadas com possíveis notícias ou falatórios ou desinformações sobre o encerramento das atividades do X no Brasil. Se eu falar Twitter, me desculpa, mas eu me recuso a ficar chamando essa plataforma de X. O que nós temos neste momento? Na madrugada, melhor, na manhã de sábado, do dia 17 de agosto de 2024, mesmo dia que todo mundo ficou falando do Silvio Santos, a galera do Twitter Brasil, os poucos funcionários que restavam, foi convocada para uma reunião de emergência na sede do Twitter em território brasileiro e eles foram informados que o X estava se retirando do Brasil. A galera estava toda demitida, poderia começar a procurar empregos e assim, a reunião foi marcada de uma hora para outra e em caráter de emergência, a ponto de, no momento que eu estou gravando o vídeo, que é na tarde do sábado, muita gente, muitos funcionários do Twitter sequer sabem que foram demitidos, porque tem aquela regra, muita gente aproveita o final de semana para se desconectar do trabalho e aí só vai voltar na segunda-feira a ver o acesso à plataforma, ler os e-mails, enfim, todas essas questões burocráticas atreladas ao seu trabalho. Então tem muita gente que foi demitida do X e nem sabe. Tem muita gente que não tem a menor ideia de que os escritórios do Twitter foram ou serão fechados no Brasil. E por que que o Elon Musk fez isso? Sim, porque essa decisão veio do dono do parquinho. Porque o X já está sofrendo há algum tempo de diversos problemas com a justiça brasileira, principalmente com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Sabe aquela história, todo aquele falatório todo que o Elon Musk veio bater de peito, dizendo que ia tomar o poder no Brasil à força, que ele iria influenciar e manipular as eleições e tudo mais, que ele estava dando na cabeça, dizendo que o Alexandre de Moraes era um ditadorzinho, não sei se eu posso usar essa palavra no vídeo, mas vamos lá, que era um ditadorzinho promovendo censura, não permitindo que as pessoas falassem o que elas quisessem sem ter qualquer tipo de punição, derrubando conta de gente que pregava temas absurdos e preconceitos e tudo mais, algo que o Elon Musk sempre defendeu, que os usuários tinham que ter a liberdade de expressão ampla e restrita. Pois bem, por trás disso, o que a justiça brasileira descobriu? Descobriu que o próprio X estava acobertando comunicações que são consideradas ilegais no Brasil e até mesmo violando a própria política de uso interno do X ou Twitter, que não permitia comunicações para fins criminosos, e era isso que estava acontecendo quando você tinha membros do narcotráfico se comunicando, inclusive com algumas autoridades e com alguns advogados através da plataforma, e a plataforma cobertando tudo, travando, inclusive, uma investigação mais ampla por parte da Polícia Federal e das autoridades responsáveis por investigar essas comunicações e esses crimes. E o Elon Musk estava muito provavelmente sabendo que isso estava acontecendo, e utilizava a política interna do Twitter, as diretrizes de uso, para se valer daquilo que muitos chamam de obstrução de justiça. Elon Musk não concordava com as decisões que eram tomadas pelo
STF, principalmente por Alexandre de Moraes, entrou em um embate direto com isso, revelou, ou supostamente revelou, alguns documentos sobre os trabalhos do STF lá no Congresso norte-americano, mas aí aconteceu o óbvio. Elon Musk e o Congresso dos Estados Unidos não têm interferência sobre o que acontece aqui no Brasil, na justiça brasileira, porque existe uma autonomia governamental e, obviamente, um país não pode interferir no outro nesse aspecto. Elon Musk ficou bem bravinho, mas quando outros países fizeram a mesma coisa que o Brasil fez nos aspectos legais, promovendo punições e até mesmo responsabilizando o X por essas atividades, o Elon Musk ficou quietinho, ficou suave, não foi para cima de nenhum juiz federal e se manteve na dele. Muitos acreditaram que o Musk realmente poderia interferir na forma como as coisas aconteciam aqui no Brasil, na democracia brasileira. Isso, obviamente, não iria acontecer. Pelo visto, o Elon Musk está um pouco mais complicado do que aparenta estar em relação às questões judiciárias no Brasil. Porque não é apenas a questão econômica, não é o simples fato do Twitter não ser economicamente mais viável no mercado brasileiro. É também o lance do Musk não se complicar a sério com a justiça brasileira, porque se o caldo entornar, vai ficar ruim para ele, não só no Brasil, mas em outros mercados, porque criar um precedente jurídico para que outros países acabem indo para cima do X ou do Twitter, e aí por tabela das outras empresas do Musk, realmente esse é um problema em escala que o dono da Tesla não precisa lidar. O que Elon Musk perde nesse momento? Dinheiro de publicidade. As propagandas que são veiculadas aqui no Twitter Brasil, ou no X Brasil, elas vão perder valor de mercado, porque afinal de contas a empresa não opera mais aqui. Então, a forma em como o Twitter vai capitalizar com um público brasileiro que é enorme vai ter que mudar, ou eles vão perder muito dinheiro com isso. E a pergunta de $1 milhão ou mais nesse momento é a seguinte: o Twitter vai parar de funcionar no Brasil? Pelo menos por enquanto não. A saída do Twitter como empresa do mercado nacional, isso não resulta na morte ou no encerramento das atividades do Twitter no Brasil. Isso só quer dizer que eles não operam mais como empresa. Não podemos nos esquecer que o Twitter é uma plataforma online, e como plataforma online pode operar a partir de qualquer lugar. Seus servidores nem estão aqui no Brasil. Então, o que tinha aqui era apenas a parte comercial do Twitter, que é o que permite que, de novo, eles fechem que eles fechem ações publicitárias, contratos de publicidade e propaganda, que eles fechem parcerias com produtores de conteúdo. É isso o que vai se encerrar aqui no Brasil para o Elon Musk, e a gente nem sabe se isso é relevante para o Elon Musk. Pode acontecer do Twitter parar de funcionar no Brasil? Pode, através de uma decisão judicial, através de uma violação grave que o Twitter possa executar nas leis brasileiras, e isso também cria um precedente perigoso nessa saída operacional do Twitter do nosso mercado, porque pode fazer com que a plataforma acabe adotando suas próprias leis e permitindo com que discursos controversos, discursos de ódio, de preconceito acabem se disseminando aqui no Brasil, porque, afinal de contas, não participando do mercado brasileiro, encerrando as suas operações por aqui, vai valer aquilo que Elon Musk entende que é o direito de liberdade de expressão ampla e restrita, que é uma forma distorcida de ver as leis como funcionam lá nos Estados Unidos. A gente tem o direito à liberdade lá nos Estados Unidos interpretado como eu posso falar o que eu quiser e eu não vou ser punido por isso. É um precedente meio perigoso, obviamente, mas por isso que a gente tem legislações em diferentes países para um entendimento diferente da liberdade de expressão. E eu entendo que não existe liberdade de expressão ampla e restrita. Eu estou até falando errado, desculpa. Mas não existe liberdade de expressão ampla e restrita. Existe a nossa responsabilidade sobre aquilo que nós falamos e sempre tem consequências sobre os discursos que nós vamos compartilhar como coletivo. Sempre existe a consequência da nossa fala e sempre existe a responsabilidade de que o nosso limite está onde começa o limite do outro. Nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro.
Se as nossas falas, se os nossos discursos ultrapassam o direito do outro, a liberdade do outro e colocam em ameaça a vida do outro, esses discursos devem ser coibidos, censurados e extintos, porque o outro não pode ser colocado sob ameaça em função da nossa fala ou da nossa suposta liberdade de expressão. Elon Musk, pelo visto, não entende dessa forma e deixa a coisa correr à torta direito lá no X, que é o parquinho dele. Até quando o X vai operar dessa forma? Não faço a menor ideia, porque afinal de contas é difícil imaginar o que se passa na cabeça do Elon Musk a essa altura do campeonato. Fato é que muita gente entende que o Musk está fazendo de tudo para o Twitter fechar as portas, porque não é possível que a rede social vai seguir operando da forma como está, sem ter essa moderação, sem ter o senso de responsabilidade em não permitir a disseminação de discursos de ódio e discursos verborrágicos. Os próprios anunciantes estão retirando os investimentos do Twitter porque viu que a plataforma não tem mais controle sobre isso. E eu não sei o quanto que Elon Musk vai seguir nessa investida, nessa empreitada de pregar as suas próprias leis ou o seu entendimento sobre liberdade de expressão, mesmo com o Twitter sendo o parquinho dele. Como já foi dito no passado. O parquinho pode ser do Elon Musk, o Twitter é dele, ele faz com o Twitter o que ele quiser. Mas uma vez que ele está num determinado país, ele tem que seguir as leis vigentes naquele país. É como a gente visitar a casa dos outros, a gente tem que respeitar as normas e as regras da casa, do dono da casa, para poder ter o direito de conviver com as pessoas. Mas, não sei, nesse momento eu não convidaria o Elon Musk para um churrasco, porque é muito problemático. Ele vai querer limpar certas partes do corpo dele na cortina da sala de casa e eu não vou gostar muito disso. Mas é isso. Fiquem tranquilos, o Twitter vai continuar a funcionar, ele não vai parar com as suas operações práticas. No caso, a rede social, a plataforma, ela não vai sair do Brasil por enquanto, até que Elon Musk não faça bobagem ou não permita que alguns usuários da plataforma façam bobagens que possam irritar a nossa justiça ao STF, principalmente o Alexandre de Moraes.